dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, seu canal favorito das coisas do mundo de la pelota. Pistolada após rodada, encerrada a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pincelar aqui os jogos. A gente já fez uma análise um pouco mais completa do jogo do Flamengo. Vai estar aqui no card o vídeo que a gente fez. Mas agora vamos um pouquinho jogo por jogo, ver o panorama de como ficou aí a tabela, porque teve mudança na tabela, né? Segue o líder, mas teve mudança na tabela. Então vamos lá. Primeiro jogo da rodada no sábado em São Januário, vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 1-0. E o Vasco, que situação, hein? Rumo ao Hexa. O pior, cara, que o goleiro dos caras, eu acho um bom goleiro, mas pra mim falhou. Você não pode tomar esse gol. E, pô, o time do Vasco é fraco, cara. E um gol de Ele falta, vai ter né? um trabalho. Gol de falta meio de lado ainda, cara. Sabe? O time do Cruzeiro é bem mediano. Cara, mas é aquilo, não, quando a coisa tá ruim, como é que fala? Quando tá ruim, a situação tá ruim, tudo não tem pior. nada ruim que não possa piorar, né? Não tem nada ruim que não o possa Vasco piorar, já era, irmão. Felizmente, se tiver um Estão jogando milagre. sem torcida. Eu acho que ali E não tem treinador. Cara, ali dos quatro times da zona, eu acho que tem três que já. Pra mim, Curitiba, Vasco e América. Sei lá. Ainda que o Curitiba, a gente vai falar disso, mas o Curitiba ganhou de novo, né? Segunda vitória seguida, então vai saber, né? De repente o Curitiba dá aí uma arrancada. 3 pontos aí para sair da zona. Você falou do técnico, o Vasco ele fez proposta pelo. Esqueci o nome. Mas ele foi o técnico do Equador na Copa do Mundo. Pesolano? Não, o Pesolano era o que foi do Cruzeiro. Não. Exatamente. E ele é uruguaio. Eu esqueci o nome. Bom, não sei, vamos ver, cara. Vai ter trabalho. Vai ter muito trabalho. Isso sem dúvida. Mas vamos lá. Seguindo, ainda no sábado, na Arena Pantanal, Cuiabá 1, Bahia 1, jogo dos desesperados. E... Ó, só finais do Vasco aí, só uma curiosidade, ó. O Vasco não entrou em acordo com o Pesolano. Rogério Ceni, Cudê e Diego Alonso falaram que não tem interesse. Chama o Zé Ricardo de volta. Barbieri, quer dizer, Barbieri. Bom, é que eu falei Zé Ricardo. No Cuiabá 1, Bahia 1, joguinho horroroso. Acho que acaba sendo um resultado melhor para o Bahia do que para o Cuiabá. Perdão, contrário. Acho que acaba sendo um resultado melhor para o Cuiabá do que para o Bahia em termos de tabela, né? Porque o Cuiabá ficou ali com 16, ainda está longe da zona, e o Goiás ainda ficou dentro da zona. Então, assim, eu acho que era mais importante para o... E o Bahia está mais perto da zona, perdão. Então, acho que era mais importante para o Bahia ganhar para se distanciar, né? E o Cuiabá... O Bahia é o primeiro fora da zona. Exatamente. Por isso mesmo, eu acho que a vitória ali era mais importante para o Bahia. 1-1, menos mal que eu não vi esse jogo, porque deve ter sido, nossa, sofrível. Bom, só os torcedores mais fanáticos que viram. Aquele que para mim foi o resultado mais surpreendente da rodada, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Mas é muito vitória simples. Do Corinthians dentro do Mineirão. É o sistema. Fechou, deve ter ficado feliz. Com certeza. É o sistema. O Filipão não reclamou, não? Porque ele também reclama do sistema. Deve ter reclamado. É porque é o Corinthians. O engraçado desse jogo é que o Luxemburgo entrou prestigiado, né? Tinha umas notícias aí de que seria demitido se não vencesse. Eu acho que, cara, por pior que pudesse ser o trabalho dele, você vai jogar contra o Atlético Mineiro em Minas. Eu não diria que esse deveria ser um jogo definitivo para selar uma demissão, sabe? Ou você tinha demitido antes porque já não gostava, ou, se perdeu, cara. Não tem o que fazer, o Corinthians é igual o Flamengo, também. É muito claro que o problema não é o técnico. E também tem uma outra coisa. A gente conversou rapidamente sobre o Corinthians com o Gabriel na semana passada, em algum dos vídeos que a gente fez. E eu falei assim, cara,
O Corinthians agora tá numa situação bem complicada, porque assim, beleza, vamos demitir o Luxemburgo? Vamos. Vai contratar quem? É. O mercado de contratação de técnicos está muito complexo. Especialmente para um time que está no meio de uma confusão, assim, um turbilhão bizarro, que é o Corinthians. É uma merda, cara. O time é uma merda. O time é uma merda. Por causa do Vitor Pereira, fez uma temporada excepcional pro nível do elenco. Para aí. Já tem nomes aí, tá? Que jogavam, que eram bons jogadores há 15 anos atrás. Enfim, mas não é mais, entendeu? Então é um bando de ex-jogador. Não que os caras estejam horrorosos, mas os caras não rendem mais. Só isso. E não tem nada, e o principal jogador joga um jogo a cada 30, que é o Renato Augusto. Então, vai esperar o quê? Soma também problema com diretoria, atraso de pagamento. Por isso que eu falei que é um turbilhão, não é só. É não é muita só esfera coisa. esportiva. É Sem muita contar coisa. isso. Entendeu? Acho que eles ficaram iludidos com a campanha que o Vitor Pereira conseguiu fazer com eles. Levar até a final da Copa do Brasil, até a as realidade, oitavas da Libertadores, e a realidade, na minha opinião, além das férias esportivas, você colocar na sacola todos esses problemas, né, além das férias esportivas, eu acho que um técnico com o perfil do Luxemburgo é o que o Corinthians precisa, mesmo. Sim. Tipo, vai mesmo que o cara esteja demorando para jovem. mostrar resultado em campo, eu acho que é um cara desse tipo, assim, um cara cascudo, experiente pra caceta, que já viveu essa situação de estar num clube muito grande, com pressão, né? Vamos lembrar que em 2012, quando o Luxemburgo foi treinador do Flamengo, numa situação muito parecida. O Flamengo num turbilhão político, foi antes da entrada do Eduardo Pereira de Mello, o Flamengo brigando para não cair. Perdão. Brigando ali para não cair. Foi quando o Luxemburgo chega no Flamengo e fala de tirar o Flamengo da zona da confusão. É a primeira vez, né, que ele usa essa expressão. Enfim. Então, o Luxemburgo é um cara que tem experiência nesse tipo de situação. Então, eu realmente acho que ele é um bom nome para estar ali no Corinthians. É aquilo que a gente falou. Demitir o cara agora... Vai chamar quem? Exatamente. Vai chamar o Lázaro de novo? Eu acho que sim. Eu concordo com você quando você fala a questão aí do Luxemburgo cascudo e tal. Mas o Luxemburgo também precisa se ajudar, né? Eu acho que ele precisa evoluir um pouco. Ele tá muito preso no passado. E, pô, a coletiva dele, cara, a última que ele deu lá. Quando o time começar a ganhar, a pontuação vai começar a subir. Tá certo. Tá certo. Porra, sabe? E quando fizer gol, vai tirar o 0 do placar. Ajuda pra te ajudar, sabe? Sim, mas realmente, eu concordo. Mas eu acho, assim, o Luxemburgo não é nenhum bobo. Eu acho que ele tá fazendo de propósito. Eu acho que ele tá tentando, de alguma forma, tirar as atenções Pode ser. da realidade que é o futebol horrorível que o Corinthians vem apresentando, né? Mas, enfim. Vitória do Corinthians. Não é por causa do Luxemburgo que tá ruim. O futebol medíocre já é apresentado desde. Teve ali uns joguinhos mais ou menos ali no início do Paulista. Não, agora tá tudo bem, agora não sei o quê. Aí voltou a minha merda. Os caras não treinam, o treino é ridículo. E ao mesmo tempo, também não é. Também não é por causa do Filipão que o Atlético tá ruim, né? Exatamente. Exatamente. Ainda não engrenou e tal, mas o time também não ajuda, né? Bom, seguindo adiante, ainda no sábado, no Couto Pereira, o Coritiba consegue a sua segunda vitória consecutiva e também segunda vitória no campeonato sobre o América Mineiro. Curitiba 3, América Mineiro 1. Bom, jogo dos desesperados, né? Libertadores, qualquer dia. Tamo aí. É o coxa aí, qualquer coisa podia acontecer. Tá animado aí com a SAF, pô. 1 bilhão? Tá ganhando agora. Vai ficar no time. Mas aí é aquela coisa do Campeonato Brasileiro, né? O Curitiba ganha mais 2 e já tá fora da zona. Então. Tá muito embolado, né, cara? Tá muito embolado. Tá muito embolado. Ainda, né, cara? Porque tá aqui rodada essa. 14ª. 14ª, Tá quase na metade já, né?
Quantos são É, mesmo? não, o primeiro turno tá no final já. São 19. 19? É. Mas, enfim. Tem muito o que falar desse jogo, não. O Curitiba, os dois times, né? Precisavam da vitória, mas o Curitiba fez valer o mando de campo, fez valer jogar em casa. Vitória contundente e muito justa do Curitiba. Ainda no sábado a gente teve o Palmeiras e Flamengo, empate de 1-1. Vai estar aqui no card de análise que eu e o Gabriel fizemos desse jogo. Mas, André, se você quiser falar um pouquinho da tua opinião, você que não estava no vídeo, do jogo Palmeiras e Flamengo, por favor. Eu acho. Fique à Na vontade. verdade, eu quero opinar sobre o Sampaoli. Eu acho que a gente costuma ver muitas coletivas ruins de técnico. Essa dele eu achei sensacional, cara. Reconheceu que a estratégia não deu certo, explicou qual foi a estratégia. Você não vê técnico fazendo isso. Né? Ele falou, cara, a gente tentou espelhar o jogo do Palmeiras, por isso que começou com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, e não deu certo. Foi evidente. O Flamengo não jogou o primeiro tempo. Quando mudou, jogou o segundo tempo, sabe? Então, assim, o resultado foi, para mim, extremamente justo. Temos polêmicas aí, mas não vou entrar no mérito. Cara, tô gostando muito da forma como o São Paulo está crescendo, como o time está crescendo com ele. Tá ganhando um formato. Ele, porra, parece ser um cara que tá entendendo o que é Flamengo, tá entendendo como tratar jogador, como tratar a imprensa, a própria torcida, sabe? Eu acho que Não, e assim, ele quando tem. isso tudo fica alinhado, pô, tem tudo para dar certo. Não, eu concordo contigo. Eu venho falando isso há vários vídeos, que dá para ver que o time tá crescendo de pouquinho em pouquinho, que Olha vocês, tá hein? ganhando uma forma. Estão São Paulizando novamente. Não, Nunca te São eu Paulo acho que o São Paulo ele tem uma grande vantagem em relação aos últimos técnicos estrangeiros que o Flamengo teve, perdão, que ele entende muito já do futebol brasileiro em si. Essa Já coisa do tem a calendário experiência, né? apertado, essa coisa de Bastante. jogar, às vezes ter que jogar 3 jogos por semana. Ele já está acostumado, ele já entende isso, mais do que o Vitor Pereira entendeu no tempo dele do Corinthians. Então eu acho que isso permite a ele se concentrar no que o André falou, no clube, e entender o clube, entender a dinâmica do time. Porque ele já entende o Campeonato Brasileiro, ele sabe que, cara, por que eu vou perder meu tempo ou ficar reclamando de 3 jogos por semana? Não vai mudar em porra nenhuma, o calendário é esse. Eu tenho que dar meu jeito aqui para Mas acho que resolver com o teve que eu tenho. outra coisa também que ajudou a ele, que é justamente o esgotamento da paciência aí da parte da imprensa e da torcida com o elenco também, entendeu? Chegou ao limite, todo mundo viu que não é mais técnico, né? Então acho que também teve isso também. Os jogadores também estão se esforçando, digamos assim, né? Não estão, enfim, que nem estavam fazendo. Tem isso também. E outra coisa que ele não falou, e aí eu também acho bem legal, é da arbitragem. Não teceu comentários sobre. Deixa lá pro dirigente, faz a pressão de bastidor, faz parte do futebol. O técnico se preocupa e ele teria todo o direito do mundo. Teve um pênalti não marcado para o Flamengo. A gente não vai entrar no lance aqui, mas foi muito pênalti. E um pênalti ridículo. O VAR sequer foi chamado. Né? Se fosse Palmeiras, já tá todo mundo chorando. Pois é. Falar mesmo. É isso que eu ia fazer mesmo. Iam estar lá na CBF de novo acampando. Acampando na CBF. Vai viajar lá e vai pegar o ônibus lá pro Rio de Janeiro pra fazer merda. Mas enfim, antes da gente se perder aqui falando de arbitragem, vamos mudar de jogo. Já no domingo, na Vila Belmiro, um jogão de bola. Santos 4, Goiás 3. Outro duelo desesperados, apesar do Santos agora estar em 13º, o Santos sabe que a zona de abaixamento está logo ali, né? Uma equipe que não vem jogando bem, uma equipe que vinha de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Tem algum bagulho com o Santos. Os caras não conseguiram ganhar com 12 em campo. E os caras já estão em 13º ali, pá, daqui a pouco tá em 10º, tá na Sul-Americana. Impressionante, irmão. Não sei que essa merda não cai, cara. Não cai, mano. É impressionante esse time. E jogando contra o Goiás, né? Que é um time que tá ali na zona do rebaixamento e claramente é o que o Goiás vai fazer até o final do campeonato, brigar para não cair. Impressionante que tenha sido um jogão de bola, né? Mas eu acho que quando você... É minha teoria, né? Quando você tem 2 equipes horrorosas jogando,
ou o jogo vai ser uma merda, ou vai ser assim. Porque, tipo... É aquela E acho que probabilidade, é 1 a cada 20 partidas, uma vai ser boa. Foi essa. Sim. Pô, exatamente. foi totalmente inesperado, cara. Jogo 11 da manhã. Ninguém. É. Aí, de repente, o Twitter começou: caraca, que jogão, que jogão, que jogão. Até que, pô, culminou com aquele pênalti louco, né? Mas, enfim, não vou entrar em arbitragem. Pois é, mas o que eu acho O mais. pênalti Assim, foi Mandrake? Não vi, não sei. Foi. é que assim, o Santos abre o placar, Goiás empata. Aí o Santos abre para 3-1, o Goiás empata 3-3 e no final tem ali aquele pênalti. É. Foi o pênalti, foi aquele pênalti que foi, mas não foi. Sabe? Pô, muito estranho, irmão, cara. Goiás pode até se juntar, e já é verde também. Pega o ônibus e joga pros palmeirenses pra lá pro Rio, ó. O pênalti foi aos 49. Ah, mas foi pênalti? Não interessa. Não, eu não achei, Ah, mas tá. depois procura o lance aí, eu não achei. Só para, assim, independente do do pênalti ou não, o Santos foi melhor o jogo inteiro. O gol de empate do Goiás, quando o jogo tava 1-0, nasce num contra-ataque, assim, daqueles contra-ataques que, porra, dá tudo certo e, de repente, os caras em 3 toques chegam e fazem gol. Foi onde esse jogo? Na Vila. Na Vila. E os 2 gols de empate depois do Goiás, o segundo gol e o terceiro gol do Goiás, foram falhas da defesa. Então, e assim, o Santos estava com 1 a menos. O Santos estava com 1 a menos. Acabei de ver aqui. O Santos teve um expulso aos 26 minutos. Aí o Goiás fez gol logo depois, empatou. Né? Aí só no final que o Goiás teve um jogador expulso. Então, assim, ainda conseguiu. Provando a todo mundo aí que a teoria do Cuca estava certa. Jogar com -1 é mais fácil. Jogou com 12, não ganhou. Jogou com 9, ganhou. Aí, pois é. Toma! Mas, enfim, tá aí a vitória do Santos. Ainda no domingo, no Maracanã... É o técnico do Santos? Já tem... é o Paulo Turra. Foi mal. É o Paulo Turra. Ainda no domingo, no Maracanã, vitória do Fluminense por 2-0 sobre o Internacional. Dinizismo aí voltando a querer engrenar. Agora, a torcida vaiou, hein? Mas se eu sou torcedor do Fluminense, eu ia estar muito puto agora. Eu também, até agora. Mesmo com essa história da seleção. Meio bizarro, acho. Enfim. Os caras protestaram, cartaz, não sei o quê. Assim, total direito. Eu também estaria extremamente puto. Eu tô puto, não sou tricolor, eu tô puto porque eu não concordo. No vídeo, quando a gente fez já, tu tava? Eu não me lembro se tu tava no vídeo, que foi seu orgulho. Eu falei, que a torcida do Fluminense falou nada. Eu tava até achando que os caras não gostaram a gente mesmo, fez o vídeo com 1 minuto depois que a notícia saiu, eu já tava querendo que a torcida fizesse protesto também. Não, e assim, o próprio, acho que foi o Diniz que falou, quando tiver a data FIFA, né, que ele vai para a seleção, não, aí esse período aí, como é que vai ficar o Fluminense? Não é por conta desses 10 dias que o time vai mudar, assim... Não, eu até acho, Pô. Então, eu até acho que isso é, entre muitas aspas, o de menos, porque ele pode coordenar com a comissão técnica dele o que ele gostaria que fosse feito enquanto ele não esteja no Fluminense. Mas para mim, o grande problema... Vocês viram a coletiva? Vocês viram a coletiva do presidente em relação à comissão técnica? Porque metade da comissão técnica, ao que parece, do Fluminense, ela é convocada junto. O Marcão é da seleção, não sei quem é da seleção, o analista de desempenho. Ou seja, para mim, os dois que não ia para a seleção era o Diniz, que o resto da companhia dele. É que para mim, os dois grandes problemas que o Diniz vai encontrar é o seguinte: primeiro, são só 8 jogos. Não são só 8 jogos. Por quê? Sim, o calendário maluco da CBF tem, assim, data FIFA termina na terça-feira. Tem um jogo na quarta. Tem um caso vai treinar, ao contrário. Vai ter Fla-Flu dia 12 de novembro e Brasil e Colômbia dia 13 de novembro. Então, o que ele faz? Entendeu? E a segunda, que é uma questão ética até, que é a seguinte: o cara vai querer convocar, sei lá, o Pedro e o Gabigol para a seleção.
Óbvio que a gente. E vamos supor que no meio dessa data FIFA que ele convocou o Pedro Gabigol tem Fla-Flu. Porra! É. A gente não vai ficar puto? Ah, tá convocando o Gabigol e o Pedro de propósito, pra não jogar o Fla-Flu. Então, aí o que ele vai fazer? Ou não vai convocar, talvez alguém que Exatamente. mereça, ou vai fazer um. Pô, não, vou chamar o menino do Fluminense para tentar equilibrar também. Cara, Porra, mas aí qualquer escolha ele vai vai. ser Aí os flamenguistas vão querer matar ele e os tricolores vão querer matar ele. Exatamente. Os dois. Mas qualquer escolha vai ser ruim, sabe? Porque acho que hoje em dia justamente ninguém por quer isso, que Não jogador vá levou pra ninguém que seleção. merece. Justamente por isso que eu falo dessa questão ética, entendeu? Porra, irmão, Imagina, o Fluminense de repente está brigando por título. Será que ele vai convocar o Tiquinho? E aí vai desfocar o Botafogo? Exatamente. Né? Tipo, caraca, nem precisa E ter por outro confronto lado, o cara é o craque absoluto do Campeonato Brasileiro. Então, assim, merece ser convocado. Vai chamar o PR também, sabe? Essas coisas, cara. Complicado, muito complicado. Muito complicado. É. Mas, Se enfim, o vitória Pedro do e o Fluminense. Rony foram, por que o Tiquinho não pode ser? Sim, sim. Vitória do Fluminense. Sobre no o domingo, jogo, rapidinho, Fluminense massacrou, tá? Sim. O time É. do Inter é mediano. O time do Inter é uma Fluminense merda. sobrou. Uma merda. O time do Fluminense sobrou. Enfim, no estádio do Red Bull Bragantino, em Nabi Abu-Chadid, 0-0. Eu não vou nem perder muito tempo falando desse jogo, porque jogo horroroso, 0-0, resultado ruim para as duas equipes que estão tentando colar ali em cima, né, para brigar por vaga na Libertadores. Então, resultado que não ajuda ninguém. Joguinho muquirana, joguinho ruim. Foi o Red Bull e quem? Eu não tô achando esse São jogo. Paulo. São Paulo. Ah, São Paulo. São Paulo. Agora achei. Tá. Então, assim, parabéns, Red Bull e São Paulo. Vocês não vão nem ter tempo. Vocês não vão ganhar a honra de ser discutidos pela gente. Próximo jogo, que é o que vale na Arena do Grêmio. Segue o líder. Botafogo 2, Grêmio 0. Segue o vice-líder porque o líder disparou, cara. O jogo que provocou a alteração na tabela, porque por ter perdido, o Grêmio empata com o Flamengo, mas o Flamengo tem mais vitórias e, portanto, o Flamengo agora é o vice, é o segundo colocado e não o Grêmio. O Botafogo segue mostrando que Luiz Castro é meu peru. Aqui é Botafogo, porra. Eu acho que... Eu acho que, assim, aqui do meu lado... 5 jogos sem perder, né? Os caras não tomam gol também. Aqui do meu lado tem um bar que teve uma concentração de torcedores do Botafogo ontem, até maior do que o normal. Chamou o Discovery Channel? E no final do jogo eles estavam xingando o Luiz Castro. Assim, eu entendo o xingar, o cara saiu. Eu não entendo, mano. Entendo. O cara preparou o time, cara. Porra, parece que o cara ganhou 20 vezes lá. Não sei, caralho, cara. O cara não ganhou nada. Eu não entendo. Deixa o cara em paz. Não entendo. Mas a realidade eu até fiz um short no nosso canal ontem falando sobre isso. Botafogo deixou o status de cavalo paraguaio para trás há muito tempo e agora o Botafogo favorito ao título. Ponto. Favorito. Acho que agora ele só tem que fazer uma campanha de G6, eu acho que ele já garante. Primeiro porque ele agora tem 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Isso no campeonato de pontos corridos é muita distância para você tirar. Segundo porque o Botafogo está jogando muito bem. Botafogo não perde. Todos os jogos importantes, jogo contra o Flamengo, candidato direto ao título, ganhou. Joga contra o Palmeiras, candidato direto ao título, ganhou. Agora joga contra o Grêmio, candidato direto ao título, ganhou também. Fora de casa. Só uma informaçãozinha aí. O que quer dizer que no segundo turno, esses jogos importantes vão ser no Engenhão. Sim. Então, assim, cara, Botafogo favoritíssimo ao título, por todas essas questões. Tem o cara que, além de artilheiro do brasileiro, é o craque do brasileiro para mim até aqui, Tiquinho Soares. Então, cara, realmente, parabéns ao Botafogo pela temporada que tá
desenhando. Obviamente que isso é só o primeiro turno, e a gente já viu muito campeonato no qual o segundo turno vira completamente ao contrário. O próprio Flamengo, quando foi campeão em 2009, o Palmeiras foi campeão... foi campeão não, perdão. Foi primeiro lugar, não sei se 13 rodadas ou 12 rodadas do primeiro turno, uma coisa assim, e no segundo turno o Flamengo vai lá e acaba ganhando o campeonato. Então, tudo pode acontecer. Mas, pelo futebol apresentado em campo, acho que Ele está sendo Botafogo líder favoritíssimo. com maiúsculo aí, com letra maior. Tá fazendo Sim, o por Botafogo onde? Não é um acaso. não é um Tá acaso. jogando melhor. Tá sendo superior. Tá jogando melhor. E até se você olhar aqui, se você destrinchar um pouco a tabela, em relação, por exemplo, ao segundo colocado, que é o Flamengo. Vamos lá. 14 jogos. Aí o Botafogo tem 12 vitórias e 2 derrotas. O Flamengo tem 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Saldo de gols do Flamengo, 9. Do Botafogo, 17. Aproveitamento do Botafogo, 85%. Do Flamengo, 61%. Então, não tem, sabe? Tipo, o Botafogo tá lá porque merece estar lá, porque é incontestável e porque tá fazendo por onde. Posso Não é discordar cagada, não é, os outros times não querem, não. Só informação aí pra gente, né? No caso. O Alan tá sendo apresentado agora. Talvez ele jogue quarta, pelo menos no banco, fica. Só isso. Bem-vindo seja. Continua aí, fala aí. Bem-vindo seja. Que time Mas, o Thiago enfim, Maia é do time? Mas um ponto, Guzmão, que eu queria discordar rapidinho. Você falou do Tiquinho, talvez seja o melhor. Cara, eu colocaria o PR na discussão, tá? Meu irmão, o que esse cara tá agarrando, a defesa que ele fez. Que defesa o cara fez. Os caras não tomam o gol, é por conta dele, cara. Esse maluco, eu vou te falar, esse maluco tá agarrando mais que Alisson, mais que Ederson, mais que o Everton do Palmeiras. Cara, é bizarro. Então, assim, o time do Botafogo, ele Diniz abre o olho, hein? Organizadinho e tal. FIFA, hein? A gente já tem goleiro. Pois é. Mas eu acho que muito do que o Botafogo tá fazendo, assim, você tem que citar sempre o PR, cara. O que ele tá... Contra o Flamengo, ele fechou o gol, cara. Eles tomaram 2 gols, mas fechou o gol. Ele ganhou o jogo pro Botafogo. Entendeu? Então... O jogo era pra ter sido pelo menos empate. O Flamengo deveria ter conseguido pelo menos empatar pela volume, pela quantidade de chances que o Flamengo criou naquele jogo. E não fez porque o PR não deixou. Então... Mas, enfim, só colocar ele na discussão aí também, do melhor do brasileiro. Sim. Passando para o último jogo, porque a gente está ficando sem tempo aqui, e, enfim, também não tem muita coisa para falar. No Castelão, vitória do Fortaleza sobre o Atlético Paranaense. Marinho jogando? Cara, Marinho jogou, mas foi substituído. Marinho jogou, entrou no segundo tempo. Atlético, time reserva. Tinha 1 ou 2 titulares só, poupando pro jogo com o Flamengo. É um resultado que mexe na tabela, né? O Fortaleza pula para 7º e o Atlético Paranaense cai para 11º. Equipes que estão ali olhando para a zona de classificação da Libertadores, né? Então, enfim, excelente resultado para o Fortaleza, né? É sempre bom lembrar, difícil jogar contra o Atlético Paranaense, onde quer que seja. Mas, enfim. Dito isso, pincelada a rodada, passada limpo a rodada. Essa foi a 14ª rodada do Brasileirão, que termina com os 4 primeiros sendo Botafogo, Flamengo, Grêmio e Fluminense, e a zona da degola, Goiás, Curitiba, Vasco e América Mineiro. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, como sempre. Não deixe de se inscrever no canal. Ajuda nós a espalhar a sementinha. Pistola United rumo a 200 inscritos. Procura a gente em todas as redes sociais, @Pistola United. Tamo no Twitter, tamo no Instagram, tamo no TikTok. É só procurar lá. Você vai achar a gente. E no Thread. E no Thread, que eu ainda não sei o que é essa merda, mas tamo lá também. É a mesma merda que o Não esquece de deixar seu like. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa aqui nos comentários como é que tá indo o teu time, o que você acha das posições, da troca de posição. Deixa aqui embaixo o que você tá achando do Campeonato Brasileiro até aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, ele é o André. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo e ou live. Boa semana e bom futebol para todo mundo. E tchau. Tchau.